Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Estamos aí no 10º ano do programa. Hoje uma entrevista muito bacana com Jéssica Matos. Vamos falar sobre divulgação científica. Claro, tem muita gente boa aí fazendo divulgação científica também. Então, fique com a gente vai fazer esse belo papo com Jéssica Matos para falar sobre divulgação científica e tecnológica. Vamos pegar a experiência da Jéssica, ver quais são os pontos-chave, o que a gente pode pensar sobre essa importância da cultura científica e tecnológica na nossa sociedade. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje entrevistando Jéssica Matos. Vamos falar sobre jornalismo científico e tecnológico, divulgação científica e tecnológica, e Jéssica é uma especialista nisso. Jéssica, nós estamos aqui há 10 anos fazendo esse programa de Ciência em Movimento, falando sobre ciência e tecnologia, falando sobre o interior do Estado, projetos, pessoas, referências na área de ciência e tecnologia, mas a tua história é muito maior. Conta pra gente aí como é que você começou esse processo aí de divulgação científica e tecnológica. Oi, Márcio. Olá a todos que estão assistindo. Primeiro eu quero agradecer o convite, do Márcio Campos de participar desse programa que eu acompanho já de longa data, e está completando aí 10 anos, já recebeu tanta gente bacana. Márcio, eu comecei a minha trajetória no jornalismo, sou jornalista, tenho 36 anos. Comecei no jornal Folha Dirigida, extinta Folha Dirigida, um jornal especializado na área de educação, na área dos concursos públicos, Foi pioneiro ao falar do tema de concurso público. Depois eu fiz uma rápida passagem pela TV Globo, já trabalhando com mais a parte de entretenimento. Depois eu fui para a Fundação de Apoio à Escola Técnica, do Estado do Rio de Janeiro, que é a FAETEC. Tive também experiências muito bacanas na própria Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde eu trabalhei com o ministro Celso Pancera, no governo Dilma Rousseff. Trabalhei e trabalho até hoje também com a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro, que é uma coalizão que reúne 9 entidades de peso, de renome na área científica. E hoje também estou compondo o time do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, que é um instituto que fez recentemente 4 anos, uma autarquia da Prefeitura Municipal de Maricá. Então, esse é um pouquinho aí da minha história. Jéssica, a gente fala sobre ciência e tecnologia, e essa ciência que a gente fala, essa tecnologia, normalmente tem um código à parte. As pessoas se comunicam como se fosse um mundo à parte, e a gente tenta transpor esse mundo para o mundo do cidadão comum. Como é que foi para você fazer essa transposição entre o mundo científico e tecnológico e essa comunicação com a sociedade no dia, na sua materialidade? Como é que foi você? Como é que você faz isso?
Isso. O jornalismo, ele, na sua essência, ele tem essa missão, né? Que é a gente transpor a notícia, seja ela, né, do segmento que for, e tentar facilitar isso, o acesso à população. Eu acredito que a parte do jornalismo científico, ele sempre vai ajudar, né, a população a compreender um pouco melhor esses aspectos, o funcionamento da ciência. Isso, naturalmente, vai criar um ambiente já mais favorável ao investimento na ciência. Então, a divulgação científica, ela é importante, né, para democratizar o acesso aos avanços da ciência. Ela cria todas essas condições para que as pessoas consigam debater os temas que, de algum modo, podem impactar, podem transformar a sociedade. A gente viu o impacto do jornalismo no mundo científico, principalmente na época aí da pandemia, né? Onde a gente teve que todo mundo ficar em casa e ter notícias sobre o mundo, o que estava acontecendo no mundo, se ia ter vacina, a idade das pessoas, todo aquele acompanhamento. Então, se não fosse o jornalismo, como que a gente acompanharia isso? Então, o advento aí da tecnologia, ele ajudou muito no acesso à informação. Então, acho que transpor a ciência para a notícia é esse papel, é você tornar sempre mais fácil, né, esse debate, é você tornar a população mais próxima do que é a ciência, do que é a tecnologia e da importância dela para a nossa vida. Qual foi assim, uma notícia que trabalha em fazer essa transposição? O que assim te mexer um pouco mais, assim, como transformar isso numa coisa palatável para as pessoas entenderem? Qual é a complexidade maior que você chegou, assim, que você possa exemplificar, ou você tem que superar esse muro da ciência para a sociedade? Olha, a gente pode fazer uma alusão, né, a questão da redução da confiança, da credibilidade da população brasileira na ciência, nas instituições científicas. A gente viu de 2018, né, de alguma forma, alguma relação com a implantação e a expansão de um projeto autoritário, de um projeto obscurantista na condução do país. Então, a gente viu que ter na liderança do processo político nacional uma pessoa ou um grupo de pessoas que mostrava certo desprezo, né, pelo conhecimento científico, ou seja, que negava as evidências mais consolidadas da ciência sobre o mundo, né, a gente tinha que provar o básico. Provar que a eficiência das vacinas, por exemplo, coisa que a gente achou que nunca mais ia ter que discutir. A gente nasce tomando vacina, a gente cresce tomando vacina. E aí chega uma pandemia que surpreende a todos, naturalmente, os cientistas buscam o quê? Uma solução através das vacinas. Então, a gente teve que passar a defender o óbvio. Isso se tornou crucial ao jornalismo, eu acho que a defesa disso, ao trazer a verdade. E hoje a gente tem, Márcio, um grande desafio, que é a questão das fake news, né? As fake news, elas acabam que a rapidez da informação, das notícias falsas, elas são muito prejudiciais às notícias verdadeiras, né? Porque elas chegam na maior velocidade. Então, assim, até que você consiga provar, né, comprovar a eficiência daquela notícia, a veracidade daquela notícia, é muito difícil. Então, a gente tem um desafio hoje, que é tentar aproximar ainda mais a população, para que elas busquem sempre fontes mais seguras, né? Que elas, antes de passar um link para frente, que elas consigam identificar se aquela informação tem realmente veracidade, se é de uma fonte segura. Então, acho que esse é o grande desafio hoje do jornalismo também. Um breve intervalo. Eu queria explorar um pouco mais essa questão das fake news, tá bom? Fique com a gente, volta já.
Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, dando Jéssica Matos, a nossa pauta, o jornalismo científico e tecnológico. Jéssica, nós encerramos o primeiro bloco do programa falando sobre fake news. E o que acontece hoje, a gente vê muito por aí, é que há praticamente os grupos, né, as bolhas. Então, a gente, quem acredita naquilo, continua acreditando, quem acredita diferentemente, continua acreditando. Como que o jornalismo científico pode romper essas bolhas? Como é que pode acontecer? Provando. Ciência é isso. Ciência é teste, ciência é trabalho, ciência é erro, acerto, até que a gente chegue, né, na veracidade de um projeto científico, para que a gente chegue num resultado satisfatório, a gente precisa fazer diversos testes. E às vezes isso é difícil para a compreensão da população em geral, que ciência também é erro, né? Quantos testes foram feitos até que você chegue efetivamente num resultado final. Então, a questão das fake news, que a gente terminou o último bloco, elas sempre existiram, né, Márcio, na verdade. Só que com a tecnologia, acho que ela ficou mais rápida, né? A forma dela se espalhar, ela ficou muito mais rápida. Então, as fake news sempre existiram. E a gente agora tem mais facilidade por conta dos celulares, né? Por conta do acesso a essa informação. E a gente tem que tentar combater. De que forma? Realmente tentando verificar as informações, buscar as fontes mais seguras, não acreditar, às vezes, numa só fonte. Saiu uma notícia, está vendo uma determinada... achou um link, joga lá no Google, faz outra busca, antes de passar aquilo para frente, né? Porque é muito prejudicial uma notícia falsa quando ela é passada para frente, e principalmente quando se trata da saúde pública, né? E é o que a gente viu muito na questão da Covid. Jéssica, um dos pontos que a gente tem, quando se fala de ciência, né, é o engajamento. É um assunto, às vezes, que não chama muito a atenção das pessoas, as pessoas, às vezes, não entendem a lógica científica. E como é que se lida com esse engajamento? O que a gente pode fazer para engajar mais ao debate científico e tecnológico? Acho, Márcio, que uma confiança mais sólida, né, e expressiva da população no conhecimento científico, ela depende primeiramente de uma base educacional, né, que valorize o processo científico do conhecimento. A difusão da ciência, ela também vai ajudar a população a tomar decisões, né, em sua vida diariamente, de maneira que a população fique mais bem informada, ela vai melhorar a sua qualidade de vida. Acho que, além disso, né, as boas histórias que envolvem a ciência, elas podem inspirar o público, né, jovem, a seguir carreira científica. Tomo agora pelo próprio ICETIM, né, a gente tem lá o programa de iniciação científica, que eu sou fã, e está já agora na sua segunda edição. E eu acho que divulgar a ciência é valorizar a própria ciência, sabe? Quando a gente começa a falar disso cada vez mais cedo,
a gente torna esse coletivo, a gente torna essa consciência coletiva. Então, acho que a gente tem que buscar cada vez mais chegar na base mesmo, no ensino fundamental, falar com aqueles alunos sobre isso, acompanhá-los até na sua própria graduação, que é o que a gente tem feito no programa de iniciação científica, junto com os alunos do passaporte universitário, né? Ou seja, dando também um outro caminho para eles e mostrando, olha, tem a ciência, você pode seguir uma carreira acadêmica, você pode desenvolver um projeto, isso aqui também é bacana. Então, eu acho que é dessa forma que a gente consegue ganhar mais gente, né, a fim de divulgar junto com a gente a ciência. Na sua história profissional, Jéssica, você passou, como você comentou aí, por várias entidades, né? FATEC, Ministério de Ciência e Tecnologia, a própria Câmara de ICTP, BR, né? O que muda na divulgação científica desse? Há alguma história diferente? Há um fio condutor disso tudo? Como é que foi a sua experiência em relação a esses diferentes na área de ciência e tecnologia que você teve a chance e tem a chance, né, de participar? Então, eu considero, Márcio, na minha trajetória, o que mudou muito foi a questão do acesso à informação, né? Lá na época da FATEC, e aí eu falo do ano de 2010, a gente estava caminhando a questão das redes sociais, então era tudo muito ainda difícil, né? A gente tinha que fazer uma reportagem, tinha que bater aquela reportagem chegando na assessoria de comunicação, mandar por e-mail, não tinha o telefone, o smartphone, a facilidade. Me lembro que na FATEC, onde a gente falava, né, de educação técnica, educação profissionalizante, um dos projetos que logo se despontaram na época que eu trabalhei lá, foram dos Centros Vocacionais Tecnológicos, os CVTs. E também, em paralelo a isso, as FATECs digitais. A FATEC digital, por exemplo, ela tratava exatamente do que a gente ainda fala hoje, de inclusão digital, né? Hoje em outra escala, mas a gente começou com esse trabalho lá atrás. E eu acho que o que diferenciou nisso foi que o mundo também evoluiu, né? O mundo mudou, a forma como a gente encarava esses processos educacionais, a gente teve que também ir se adaptando, né? Remodelando esses processos. Então, a FATEC foi uma grande passagem, eu fiquei lá há alguns anos e uma lembrança muito positiva, né, da instituição. A ICTP.br, né, hoje liderada pelo professor Fábio Guedes Gomes, que é o secretário executivo da ICTP e que foi fundada também pelo ex-ministro Celso Pancera. A ICTP ela já tem mais uma pegada política, né, de dar mais celeridade nos projetos de ciência e tecnologia no parlamento, de ter uma articulação política para que aquilo se desenvolva com mais celeridade. E agora, o ICETIM. O ICETIM, que é esse celeiro, né, de ideia, de criatividade, de inovação, com 4 lindas incubadoras, né, de tecnologia, de economia solidária, de robótica e sustentabilidade, de cultura, com um programa de iniciação científica, com as encomendas tecnológicas, né, um tema que a gente teve que aprender juntos. A gente passou a trabalhar sobre esse tema, mas trabalhando e aprendendo juntos ali, falar sobre tudo isso. Então, eu acho que são experiências assim que só me engrandeceram e eu fico muito feliz, né, de ter passado por toda essa evolução junto com um time bacana demais. Jéssica, qual foi assim, a experiência que marcou na área de divulgação científica? Que você escolheria assim ao longo do quais as pautas que assim, essa foi, né, aconteceu o que eu estava querendo que acontecesse, o pessoal, né, bem o que estava querendo falar, né? Qual foram as pautas que ficaram? Uma curiosidade, Márcio, é que quando o ICETIM nasceu, em dezembro de 2019, a gente inicialmente já tinha
em mente, né, liderada pelo professor Celso Pancera, tinha em mente as incubadoras, o próprio programa de iniciação científica. Só que quando ele nasce em dezembro de 19, 4 meses depois, vem a pandemia. E a gente, opa, o que a gente vai fazer agora? E um projeto que acho que mereceu muito destaque naquele primeiro ano do ICETIM foi a pesquisa Sentinela Covid-19 e, em paralelo a isso, a montagem do Laboratório Central, que foi para testagem da Covid, né, através de amostragem. E foi uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha participado de uma pesquisa, de uma pesquisa de amostragem. Então, ver a população recebendo aquelas equipes que eram servidores, colaboradores da própria prefeitura, recebendo, né, fazendo os exames, o SWAP, fazendo depois, a gente aperfeiçoou e fez também o exame de sangue, a coleta de sangue. Então foi muito bacana, eu acho que acompanhar a pesquisa Sentinela Covid-19, porque a gente conseguia ver o comportamento do vírus na cidade. Isso foi um resultado bem bacana. E essa pesquisa foi ela que ditou as próximas ações do governo municipal do combate à pandemia. Foi um caso exatamente que a ciência pode ajudar na política pública. Foi para esse projeto. Bessa, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que você falasse um pouco com jovens jornalistas, né, para quem está se formando, em particular, né, quem está aí nessa linha de frente do jornalismo, querendo encontrar seu espaço no mundo e, quem sabe, ser uma divulgadora ou uma jornalista de ciência e tecnologia. Você fala para essas novas jornalistas. Acho que essa mensagem, né, Márcio, a distribuição desse capital científico, ela nunca foi por igual entre os gêneros, né? Mesmo no Ocidente, acho que as mulheres sempre permaneceram excluídas do acesso à educação formal por muito tempo. Acho que tempo até suficiente para que afetasse a representatividade dela até os dias atuais. Então, eu queria falar que em 108 anos de existência, a Academia Brasileira de Ciências, ela teve a sua primeira presidente mulher eleita no ano de 2022, que é a professora, doutora, brilhante, Helena Nader. Isso não significa uma mudança propriamente dita, né, Márcio? Mas eu acho que já é um reconhecimento para a sociedade, como nós, mulheres, chegamos lá. A Helena Nader, ela entra para a história, ela representa as universidades, né, que tanto produzem ciência, bem como as mulheres que lutam e trabalham para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então, acho que a mensagem que eu tenho para dizer é: não desistam, né, acreditem no poder da ciência. A ciência muda vidas, transforma vidas e a gente pode ajudar muito nessa divulgação. Jéssica, obrigado pela sua entrevista, muito bacana. Um desejo outras vezes aqui no programa que a gente faça outras pautas sobre ciência, tecnologia e a participação da mulher na ciência e na tecnologia. Obrigado, Jéssica. Um grande abraço. Eu que agradeço, Márcio. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.